E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Fernandes, de Geografia, passando aqui para comentar um pouco sobre essa prova de Geografia nesse primeiro dia de Enem, tá? Então, veja bem, de uma forma técnica, de uma forma geral, ela foi uma prova que contemplou assuntos que já vinham sendo contemplados em provas anteriores de Enem, por exemplo, agricultura, trabalha recursos hídricos, inclusive o estresse hídrico abordado na prova, fala sobre taylorismo, fala sobre flexibilização produtivas, sobre paisagens e espaço geográfico, sobre refugiados, né? Um tema importantíssimo no cenário que a gente vivencia, né? Falando um pouco sobre a questão dos refugiados, né? E nos países acolhedores, né? O impacto que isso traz, né? Para essa sociedade de uma forma geral. Caiu uma questão sobre geografia cultural, uma questão que fala sobre os profetas do clima no sertão semiárido nordestino, né? Essa profetização, essa questão, né, da cultura do dia a dia, da cultura que vem através da ancestralidade, né? Falava também uma questão sobre gentrificação de uma área portuária, né? O impacto que essa gentrificação traz, um princípio, né, a partir de um processo de globalização, né? Haja visto os portos e sua importância para um processo de globalização. Questões acerca de indústrias, né? É interessante a gente lembrar, né, o papel da indústria na questão da territorialidade da produção, a desterritorialização de áreas, né? A influência que ela gera no seu entorno. Tem uma questão sobre atividade econômica e social, né? Uma questão que sempre está lá, eu acho que é o terceiro assunto mais abordado em termos de prova de Enem. Chama atenção uma questão sobre a formação do IBGE, né? E os interesses varguistas no IBGE, no processo de regionalização de áreas. Duas questões de geografia física, que se consolida como o quinto assunto mais abordado, uma sobre solstício, uma questão que já é recorrente, né? O raciocínio dela está lá atrás numa questão que ele dizia, casa que entra sol não entra médico. Então, uma linha de raciocínio muito parecida com essa que caiu. E sobre a questão da urbanização, falando um pouco sobre a questão do Estatuto da Cidade, enfim. Então, assim, uma questão que teve uma contemplação de vários assuntos, abordaram várias temáticas, vários conteúdos diferentes da prova, mas sem fugir muito a uma linha de distribuição que ela já trazia. Contudo, né, você não vai verificar nessa prova nenhum assunto, mesmo as questões ambientais de estresse hídrico, de lixo eletrônico, questões que possam trazer polêmicas, inclusive de ordem ideológica. Tá? Então a prova de geografia ela foi uma prova tecnicista, tá? Uma prova muito bem elaborada, uma prova boa. No entanto, sentimos falta de alguns assuntos importantes, né? Questões acerca de vegetação, que normalmente é tradicional na prova, mas que não comprometem, né, a qualidade da prova de uma forma geral.